Olá a todos, sejam bem-vindos ao Café Filosófico, onde debatemos os temas que afligem a alma de um jeito descontraído e casual. Hoje falaremos da sociedade do espetáculo e como esse conceito interfere nas nossas relações cotidianas e a forma como interagimos com a sociedade contemporânea. O termo sociedade do espetáculo foi usado pela primeira vez por Guy Debord. Mas quem foi ele? Guy Debord é um filósofo francês que nasceu no ano de 1931 e morre no ano de 1994. Ele viveu o período de popularização do cinema, um período de transição entre o cinema mudo para o cinema falado, também um período de popularidade da televisão. Além de filósofo, Guy Debord era cineasta e em 1967 ele publica um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Posteriormente, em 1974, ele publica um filme também chamado A Sociedade do Espetáculo. Todos os conceitos que vamos tratar nesse podcast são baseados na obra de Guy Debord, precursor desse pensamento. Certo, mas agora você deve estar se perguntando, o que é espetáculo? Bem, quando pensamos em espetáculo, nos vem logo à mente a ideia de um espetáculo musical, uma apresentação artística. Mas para Guy Debord, o espetáculo é toda a relação social que é mediada através da imagem, através do artefato audiovisual e tem como isso o principal meio de comunicação. Então, essa relação que estabelecemos com os indivíduos e essa mediação que é feita através da imagem pode ser considerada a sociedade do espetáculo, pode ser considerada uma relação espetacular, assim, digamos. Exemplo disso é o conteúdo que vemos nas redes sociais, como TikTok e Instagram. Então, todas as nossas relações sociais são mediadas por imagem. E isso fica mais evidente no dia a dia, porque temos muito essa relação com a tecnologia. Então, ao longo do podcast, a gente vai traçar mais e exemplificar mais como essa relação é feita. Como vimos, esse é o modelo que domina a sociedade contemporânea, o modelo do espetáculo, um modelo em que a imagem, o audiovisual, conta muito, e as relações sociais do espetáculo com os tempos modernos são muitas. Guy Debord vai falar que a lógica da sociedade contemporânea é a lógica da espetacularização da vida. Nós sentimos a necessidade de espetacularizar todos os aspectos da nossa vida. Já podemos traçar vários paralelos como as redes sociais interferem nessa relação. Temos a necessidade de tornar tudo público. Em seu livro anteriormente citado, Guy Debord vai traduzir muito claramente essa relação que temos na contemporaneidade. O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como parte da sociedade e como instrumento de unificação. Como parte da sociedade, ele expressa o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Pelo fato de esse setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. A unificação que realiza é tão somente a linguagem oficial da separação generalizada. Então, o conceito de sociedade do espetáculo é um conceito que se faz presente no nosso cotidiano. Mesmo que você não produza conteúdo que não espetacularize os seus momentos, mas você consome momentos espetacularizados, consumindo esse tipo de conteúdo. Desde as redes sociais até mesmo outdoors. No mundo em que vivemos, é difícil estarmos fora desse modelo de espetacularização da vida, segundo Guy Debord. Essa necessidade de reprodução da vida pessoal se dá em diversos momentos. As redes sociais, como o Instagram, o TikTok e o Facebook, são exemplos latentes desse fenômeno. E é exatamente nesses exemplos que podemos aplicar a sociedade do espetáculo. O modelo de vida que a gente vive é um modelo que preza muito mais pelo parecer do que pelo ser ou pelo ter. Vivemos um momento de transição. No início, era mais importante ser. Posteriormente, o ter passou a ter mais destaque. E hoje, na sociedade do espetáculo, o parecer conta muito mais do que os outros dois aspectos. Então, parecer, você parece ter, você parece ser, é o que move a lógica da sociedade contemporânea. A lógica da sociedade do espetáculo faz com que a gente conheça as pessoas pelo que ela se mostra e não pelo que ela realmente é. Então nós temos hoje, no mundo,
uma lógica que é mediada por imagens. Nós nos relacionamos com pessoas através de imagens e nós consumimos conteúdo, nós somos influenciados, toda a lógica de influencers. Nós conhecemos essas pessoas através do que elas se mostram pra gente e não do que elas realmente são. Essa é exatamente uma aplicação do conceito da sociedade do espetáculo na nossa vida contemporânea, sem fazer juízo de valor se é bom, se é mal, mas fazendo a constatação lógica de como nós nos relacionamos e de como nós formamos as nossas concepções de hoje. O espetáculo também pode se relacionar de forma muito forte com o controle. Hoje, tudo que consumimos foi produzido com uma certa intencionalidade, seja de vender algum produto, de comunicação, de direcionar para uma ideologia específica. Tudo que vemos hoje em dia na internet, ao redor mesmo, na televisão, é produzido com um certo propósito, um certo objetivo. Então, é importante que nós tenhamos cuidado e um certo análise crítico mesmo, para analisar friamente o que é que a gente consome, se aquilo que estamos pensando é realmente nosso livre-arbítrio de estar pensando daquela forma, ou se é induzido por algum meio externo, alguma relação forte com a cultura em que estamos inseridos, ou até mesmo a nossa forma de entretenimento. Até que ponto o entretenimento nos influencia e nos manipula? Se é uma manipulação saudável, que não tenha muita interferência com os nossos atos na sociedade, ou se é uma manipulação errada e que interfere nas nossas relações sociais com os outros. Sempre devemos parar para analisar o que está por trás desse discurso que estamos consumindo. Dentro desse viés de controle, cabe falarmos sobre outro conceito importante, o da pós-verdade. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação no qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos, emoções e as crenças pessoais. Dentro da sociedade do espetáculo, a pós-verdade é um elemento que aparece diversas vezes. Afinal, dentro dessa lógica, é mais importante parecer do que realmente ser. É interessante analisarmos como essa relação foi estabelecida ao longo do tempo. Antigamente, o que regia as relações sociais era a fé cega na religião. Tudo que a igreja falava era lei e não podia ser questionada. Posteriormente, a investigação científica começou a tomar lugar dessas doutrinas e crenças que foram postas à prova, e só se acreditava naquilo que era provado por meio da experimentação. Atualmente, nos tempos modernos, basta parecer verdade para que tomarmos como crença. Ou seja, houve um retrocesso se pararmos para analisar nossa capacidade de análise crítica. Precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que consumimos e o porquê de consumirmos aquilo. Qual é o propósito a partir da produção de determinado conteúdo? E sempre fazer paralelos com as nossas atitudes, se estamos sendo influenciados positivamente ou negativamente com determinado conteúdo, com determinado tipo de entretenimento. Nossa sociedade está cheia de exemplos de como o conceito de pós-verdade e a sociedade do espetáculo impacta de forma negativa nos modelos sociais. A produção de fake news é um exemplo disso. Pessoas que produzem notícias falsas, falaciosas, que muitas vezes mancham a dignidade e expõem outros terceiros que são acometidos por acusações falsas, apenas com o objetivo de ganhar mais cliques, de ficar popular, ou mesmo de só chamar a atenção. Então, podemos perceber o quão essa questão do espetáculo de vangloriar pessoas por estarem em alta na mídia é prejudicial para nossas relações sociais. Então, é sempre bom olharmos com esse olhar crítico, não perdermos essa capacidade de analisar
as coisas que consumimos e o porquê de consumirmos aquilo. Então, gente, acabou aqui. Espero que as reflexões trazidas nesse podcast te ajude a compreender o mundo com outros olhos e se tornar uma pessoa melhor. Obrigado pela atenção, por ter nos escutado até aqui e um grande beijo. Tchau, tchau.